Olá, olá! Estamos de volta. Vou falar um pouco sobre a sequência de coisas que a gente estudou até agora. Então vamos lá. Quando a gente trata de microbiologia de alimentos, tem várias coisas que estão interrelacionadas, tá? Primeiro, a gente precisa entender a interação dos micro-organismos com os homens. Precisamos entender um pouco sobre a legislação e o que ela exige, né, dos estabelecimentos que produzem, que fazem parte do setor e da cadeia produtiva de alimentos. E aí a gente também precisa saber algumas outras coisas. Primeira delas, quais são os micro-organismos importantes e que devem ser considerados quando a gente estuda microbiologia de alimentos? Só que para a gente entender essa relação do micro-organismo com o alimento, a gente precisa entender alguns fatores que estão relacionados com o crescimento desses micro-organismos nessa matriz. E aí a gente fala um pouquinho sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que estão relacionados com o crescimento microbiano. Quando a gente tem essa visão geral desses fatores que afetam o crescimento microbiano, aí a gente consegue falar dos micro-organismos de importância para a microbiologia de alimentos. E na sequência a gente pode entender melhor quais são as principais doenças transmitidas por alimentos e exatamente para resgatar esses conhecimentos que a gente aprendeu, tanto de fatores intrínsecos e extrínsecos, quanto dos micro-organismos importantes que devem ser estudados na microbiologia de alimentos. Uma outra coisa que está relacionada com tudo isso são os métodos de conservação dos alimentos. Então, gente, só para ficar claro para vocês tudo isso, nem sempre a gente consegue ver essa relação entre a sequência de coisas que a gente está falando no canal e nas aulas, mas elas todas estão conectadas. E aí, para a gente ter uma melhor visão dessa conexão que eu estou fazendo, essa introdução no vídeo de hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o crescimento microbiano. Lembrando que a gente falou um pouco sobre introdução à microbiologia de alimentos, falamos bastante da nova legislação que vai começar a entrar em vigor a partir de 26 de dezembro desse ano. Então, agora a gente vai dar sequência para tentar englobar tudo isso que eu falei para vocês até agora. O que são e quem são os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o crescimento microbiano? Vamos primeiro entender o que é isso, tá? Então, quando a gente fala de fatores intrínsecos, é tudo que está relacionado com a natureza e a composição do próprio alimento. São parâmetros que são inerentes ao próprio alimento, enquanto que os fatores extrínsecos são relacionados com o ambiente no qual o alimento se apresenta. Todo alimento ele tem uma microbiota natural, que geralmente fica concentrada na região superficial, e essa microbiota natural varia de alimento para alimento de acordo com a sua composição e com as suas características, e a microbiota adquirida, ela vai se acumulando naquele alimento durante as várias etapas do seu processamento. Por conta da composição, como eu já falei para vocês, esses alimentos acabam sendo substrato para esses micro-organismos, tanto para a microbiota natural quanto para a microbiota adquirida durante o processamento. E aí esses micro-organismos eles podem ocasionar tanto a deterioração do alimento, como podem ocasionar infecções ou intoxicações alimentares, que são doenças transmitidas por alimentos. Então, e essa contaminação microbiana que vai sendo agregada pode acontecer devido a vários fatores, dentre eles a manipulação inadequada desses alimentos, o contato com equipamentos, superfícies e utensílios que não foram apropriadamente limpas e higienizadas, e também relacionada com a atmosfera ambiental. O controle do crescimento desses micro-organismos, ele vai prevenir a contaminação, evitar a multiplicação microbiana e eliminar micro-organismos do alimento. A gente pode tomar medidas para evitar essa contaminação, controlando o crescimento desses micro-organismos. E aí a gente usa diferentes estratégias. Depois a gente vai falar um pouquinho que são os métodos de conservação dos alimentos. Para a gente ter um efetivo controle do crescimento microbiano, prevenindo então que ele esteja presente nos alimentos em altas cargas, a gente precisa, além de conhecer um pouco sobre os métodos de conservação, conhecer a curva do desenvolvimento dos micro-organismos. Quando a gente conhece essa curva do desenvolvimento dos micro-organismos, a gente consegue controlar melhor o seu crescimento, evitando assim micro-organismos que podem causar deterioração ou doenças transmitidas por alimentos na cadeia produtiva. Então, a curva do crescimento microbiano ela é dividida didaticamente em 4 fases: fase lag, log, estacionária e de declínio. A fase lag, ela apresenta um período variável, onde não há um aumento significativo da população.
É um período onde o número de organismos permanece praticamente inalterado, porque esse inóculo inicial geralmente é proveniente de culturas mais antigas. Então, para que esse micro-organismo cresça, a gente vai precisar que ele tenha uma fase de adaptação, ou seja, onde ele vai entendendo que existem nutrientes ali presentes que eles podem consumir para se dividir. Após a fase lag, a fase log se instala na curva de crescimento. Na fase log, as células já estão adaptadas àquele meio de crescimento, então ocorre uma absorção rápida dos nutrientes, com a síntese dos seus constituintes celulares, havendo um crescimento e duplicação da população. Após a fase log, a gente tem a fase estacionária, na qual os nutrientes eles começam a se esgotar por conta da fase anterior ter sido tão ativa e os micro-organismos terem crescido em ordem logarítmica. Então, esses nutrientes eles estão se esgotando e ocorre a produção de metabólitos tóxicos, que vão inclusive impedir o crescimento de outras células novas. Não há crescimento líquido da população. O que isso quer dizer? O número de células em divisão é igual ao número de mortes. Nessa fase, a gente tem um acúmulo de metabólitos secundários. E por último, a gente tem a fase de declínio, onde a maioria das células já está no processo de morte, não existe divisão, a contagem é relativamente constante, o número de células viáveis decresce. Ocorre também nessa fase um grande número de células que são lisadas. Então, gente, essas fases que eu falei para vocês, lag, log, estacionário e de declínio, elas estão apresentadas nesse gráficozinho ao lado. E os micro-organismos, eles vão ter tempos diferentes que eles vão permanecer em cada uma dessas fases. Só que o crescimento microbiano sempre vai seguir essa tendência apresentada na curva. Cada espécie microbiana vai ter um ritmo diferente e esse crescimento vai depender de diversos fatores, que, como eu falei para vocês, são os fatores que a gente denomina como fatores intrínsecos e extrínsecos. Esses fatores intrínsecos e extrínsecos, eles vão estar diretamente relacionados com a capacidade de sobrevivência ou multiplicação dos micro-organismos nos alimentos. Então, quais são os fatores intrínsecos? Os principais fatores intrínsecos ou seja, aqueles fatores que são inerentes às características de composição dos alimentos. Dentre eles destacam-se o pH, a atividade de água, o potencial de oxidorredução, a composição química desses alimentos, os fatores antimicrobianos naturais presentes nos diferentes alimentos e sua estrutura biológica. Além dos fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos também devem ser levados em consideração para o controle do crescimento microbiano. Os principais fatores extrínsecos que a gente pode citar são a temperatura, a umidade e a composição gasosa. Os fatores intrínsecos e extrínsecos, eles se relacionam entre si. Essa interação entre os fatores pode ser bom ou ruim para o crescimento microbiano. A combinação desses fatores intrínsecos e extrínsecos vão afetar a estabilidade microbiológica de um determinado alimento, modificando dessa forma a capacidade de crescimento e reprodução dos micro-organismos, podendo então ser utilizados para controlar esse crescimento de maneira desejada, reduzindo tanto a deterioração quanto as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento dos fatores intrínsecos e extrínsecos ele é extremamente importante para a gente conseguir a conservação dos alimentos. Então, precisa se conhecer os efeitos interativos entre esses fatores, que quando a gente combina os fatores intrínsecos e extrínsecos entre si, a interação desses fatores pode ter efeito aditivo, sinergístico ou antagônico sobre o controle do crescimento microbiano. A combinação dos fatores intrínsecos e extrínsecos acabou trazendo para a gente um conceito que é conhecido como teoria das barreiras ou teoria dos obstáculos, que se baseia na utilização simultânea de uma ou mais formas de controle do crescimento microbiano. Para controlar o crescimento microbiano, não necessariamente a gente vai usar um único método ou controlar um único fator intrínseco ou extrínseco. Se aplica uma combinação deles. Como exemplo, a gente pode ter que um determinado alimento ele vai passar por etapas de salga, acidificação, processamento térmico, adição de conservantes químicos e posterior resfriamento para que haja um controle desse crescimento microbiano. E essa estratégia de utilizar vários fatores intrínsecos e extrínsecos combinados para evitar o crescimento microbiano é o que a gente denomina de teoria dos obstáculos ou teoria das barreiras. Então, pessoal, um exercício importante para a gente fazer agora é tentar relacionar tudo aquilo que a gente já aprendeu. Pensar um pouco sobre os nutrientes necessários para o crescimento microbiano,
a relação da composição dos alimentos com essas necessidades nutricionais dos micro-organismos, a legislação que preconiza os critérios microbiológicos dos alimentos e os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam o crescimento microbiano.